Senhores senadores, senhores cristãos, tanto quanto eu, está dito que a lei não protege a quem se atrasa. Todavia, eu que desejava ter participado desta sessão desde o início, somente agora chego. Sei que outros oradores já ocuparam a tribuna do Senado, do Augusto, o Senado da República, e fizeram bonito. Não quero fazê-lo, senão apenas dissertar um pouco sobre o meu sentimento cristão, sobre esse momento tumultuado da vida pública, um instante convulsivo e tempestuoso. E é exatamente nesses momentos que nós, cristãos, vamos nos abrigar pelo manto divino de Jesus Cristo e de tudo aquilo quanto Ele pregou na sua curta caminhada de apóstolo de Deus. Quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, por ter tido a iniciativa, junto com outros eminentes senadores, desta sessão. E quero cumprimentar especialmente Dom Orione Tempesta, que conheci bispo, arcebispo do Rio de Janeiro, hoje cardeal, e que dirigiu aquela festa cristã tão bonita que foi a da visita do Papa ao Brasil recentemente. Senhor presidente, o que é a Rede Vida que hoje, cujo aniversário hoje se comemora? É um instrumento moderno através do qual a religião, o cristianismo, deve ser espargido por todas as latitudes do Brasil. Mas como fazia Cristo antes desta modernidade, senador Garibaldi, cujo discurso ainda há pouco ouvia pelo rádio do meu carro, e me intimidava com ele, pela falta de condições semelhantes de fazer tão bonito quanto você já fez naquele microfone. Cumprimentos. Naquela época, há 2000 anos, veio Jesus e veio com o filho carpinteiro, ele próprio carpinteiro, até que chegou aos 30 anos de idade e se transformou no grande pregador da palavra de Cristo. Foi ao mar, à praia, encontrou Pedro e disse a ele: Pedro, tu és rocha, e sobre ela construirás a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro seguiu, com aquele compromisso que ele não saiu da cabeça de ser o construtor da igreja de Cristo. Tempo depois, aparece Saulo de Tarso, longamente preparado para ser o grande pregador, o grande propagador do cristianismo. Saulo, um jovem agitado na sua infância, tornou-se um estudante de direito, foi estudante ainda em Tarso, com ensinamentos que lhe eram transmitidos por um escravo e também por um rabino. Depois, ele se muda e é em Jerusalém. Era ensinado por Rabban Gamaliel, que era um dos membros do Sinédrio e um grande religioso. Tornou-se juiz e uma das suas
primeiras vítimas como inimigo do cristianismo foi Estevão. Mas não apenas ele, tantos outros. Até que um dia resolve demandar Damasco, prender e julgar e executar cristãos que ali se encontravam. Mas na estrada de Damasco, ele teve a grande visão de Jesus, que perguntava a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo caiu do cavalo, ficou cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Foi naquele instante que se operou a grande conversão. O perseguidor do cristianismo transformou-se no seu maior general, o seu maior comandante. A sua história é longa de sacrifícios e de beleza. Perseguição, sofrimento. Lucas, que era o médico, tornou-se seu discípulo. E há um episódio curioso. Quando um dia, retornando a Jerusalém, os dois encontraram-se com Pedro, que acabara de fundar a primeira igreja de Cristo. Lembrado que estava na ordem de Jesus, à beira-mar, quando ele dizia: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha construirás a minha igreja. Encontraram-se com Pedro, que na periferia de Jerusalém construía a primeira igreja, e a ela designava o nome de Igreja do Caminho, e não Igreja Católica, e não Igreja Cristã. Lucas pergunta a ele: mas por que Igreja do Caminho? Ele deu uma explicação ligada a São João Batista, que viera à terra para preparar os caminhos do Messias. E aí Lucas sugeriu que se criasse a igreja cristã, já que o que se pretendia era realmente homenagear Cristo e seguir-lhe os passos. Eu conto essas coisas superficiais para depois chegar ao papel transcendental da Rede Vida. Cristo, antes de morrer, reuniu-se na última ceia e fez uma declaração penetrante. Eu sou, ele dizia, o caminho, a verdade e a vida. Momentos depois, confrontado com a grande mentira, ele que era a grande verdade, a grande mentira era Pilatos. E Pilatos, num debate com ele, perguntou: quem és tu, afinal? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou da verdade. E o Pilatos balançou os ombros largos de procurador romano e disse: o que é a verdade? E Jesus não respondeu. E por isso mesmo, senhores, até hoje não se sabe rigorosamente o que é a verdade. Cada qual tem a sua. Tempos depois, a escolástica, que é uma escola famosa na Grécia, dedicou-se profundamente ao estudo da verdade. Já vou concluir sobre isso. Até motivado pela fé cristã, e eu acho que dissertaria por alguns instantes mais, uma Vossa Excelência com sua autoridade superior. Já me chama a atenção para a escassez do tempo. Nós botamos 10 minutos para cada um, mas com a tolerância devida, fique tranquilo quanto a isso. Obrigado, presidente. A escolástica estudou profundamente aquilo que dissera Jesus e também não chegaram a nenhuma conclusão. Muitos séculos depois, as universidades francesas mergulharam também neste tema e apresentaram alguma conclusão. Mais ou menos no sentido de que a verdade se divide em três:
a sua, a minha e a verdade verdadeira. Não foi essa exatamente a conclusão que um grande político, grande cristão também, e que passou por essa casa como um senador eminente, senador Afonso Arindo de Melo Franco, que também se preocupava muito com os caminhos seguidos por Jesus e depois pelos seus apóstolos. A que conclusão chegou Afonso Arindo? A conclusão de que, se não se sabe nunca o que é a verdade, sabe-se, todavia, o que não é a mentira. E o que não é a mentira é a verdade. Isso parece um jogo de palavras e, todavia, não é. Senhor presidente, eu cheguei a Brasília como jornalista ainda no começo dos anos 60. Aqui não havia igrejas católicas, nem igrejas evangélicas. Era uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes. Hoje somos 3 milhões e tanto. Mas havia uma igrejinha, creio que na Superquadra 202 ou 302, chamada Igrejinha, que comporta ainda hoje 50 fiéis. Mas fora dela um grande pátio. E ali, aos domingos, eram celebradas as missas a que eu comparecia. Quem eram os pregadores costumeiros ali? 3 deputados, além do sacerdote da igreja. Deputado Pedro Aleixo, deputado Geraldo Freire e deputado Plínio Salgado. Eram grandes oradores, grandes conhecedores do Evangelho. E os cristãos bebiam as palavras deles. Plínio Salgado havia escrito um livro hoje raro, chamado A Vida de Jesus, que o Vaticano considerou uma das melhores obras já escritas sobre a vida do Messias. Eram estes homens cristãos, na sua raiz, na sua gênese e na sua índole, que pregavam nesta cidade. Senhor presidente, senhores, senhor cardeal, senhores sacerdotes, que aqui se encontram, senhoras e senhores, eu tive uma participação modesta, depois disso, na construção da grande Catedral de Brasília. Participação intelectual, eu diria. A catedral ficou anos e anos e anos como um esqueleto desenhado por Niemeyer, mas que não avançava, obra cara. Até que veio o governo do presidente Costa e Silva, a esposa do presidente tentou arrecadar óbulos, contribuições para a construção da igreja. A conclusão, não conseguiu. Eu era assessor do prefeito, era um prefeito e não um governador da cidade. Sugeri a ele que caminhasse para o tombamento da igreja. E aí sim, a prefeitura custearia a despesa de construção da catedral. E assim foi feito. E aí está este monumento, que é a Catedral de Brasília. Mas vou concluir, senhor presidente, dizendo que a Rede Vida é hoje a propagadora da voz cristã no Brasil. Jesus subia a um monte e pregava. Paulo fazia o mesmo. Lucas, o mesmo. E tantos outros pregadores. Mas, nos tempos modernos, necessita-se de um som. E o som vem evoluindo tempo a tempo, ano a ano. Ora, um serviço de alto-falante, no começo, depois partiu para o rádio, depois vieram as primeiras televisões, hoje são as cadeias de televisão,
que invadem a Rede Vida. Concluo, senhor presidente. A Rede Vida foi, portanto, uma iniciativa generosa, corajosa da Igreja de Cristo, seguramente abençoada por Ele, para que pudesse lançar em todas as latitudes deste país a palavra daquele que veio ao mundo, que se sacrificou, sofreu, penou, em nome de nós todos. Portanto, aos criadores e aos mantenedores desta grande iniciativa, os meus cumprimentos. Muito obrigado, senhor presidente.